Continuação do capítulo Legislação. Legislação Federal. Lei nº 7.405, de 12 de novembro de 1985. Torna obrigatória a colocação do símbolo internacional de acesso em todos os locais e serviços que permitam sua utilização por pessoas com deficiência e define outras providências. Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, destinada a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos. Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989. Dispõe sobre o apoio às pessoas com deficiência, sua integração social e sobre a CORDE, Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Aborda a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas e as responsabilidades do Ministério Público. Define como crime, punível com reclusão, obstar, sem justa causa, o acesso de alguém a qualquer cargo público, por motivos derivados de sua deficiência, bem como negar-lhe, pelo mesmo motivo, emprego ou trabalho. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. O Estatuto da Criança e do Adolescente assegura ao adolescente com deficiência o trabalho protegido, garantindo seu treinamento e colocação no mercado de trabalho, além de incentivar a criação de oficinas abrigadas. Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Garante às pessoas com deficiência o direito de se inscreverem em concurso público para provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadores, reservando-lhes até 20% do total das vagas oferecidas no concurso. Lei nº 8.160, de 8 de janeiro de 1991. Dispõe sobre a caracterização de símbolo que permita a identificação de pessoas portadoras de deficiência auditiva. Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Define critérios para habilitação e reabilitação profissional e estipula cota para a contratação de pessoas com deficiência. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o artigo 37, inciso 21, da Constituição Federal, que institui normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências. A lei estabelece como critério de desempate para as compras públicas o cumprimento da reserva de cargos para pessoas com deficiência. Lei nº 8.687, de 20 de julho de 1993. Retira da incidência do imposto de renda benefícios recebidos por deficientes mentais. Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Trata da organização da assistência social. No artigo 20, prevê o benefício da prestação continuada, garantindo à pessoa com deficiência, carente e incapacitada para a vida independente e para o trabalho, um salário mínimo mensal. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e define outras providências. Permite a reprodução de obras literárias, artísticas ou científicas para uso exclusivo de pessoas com deficiência visual, sem prejuízo aos direitos autorais. Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999. Aprova o Regulamento da Previdência Social. Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 1999. Dispõe sobre a criação de cooperativas sociais, nelas incluídas aquelas formadas por pessoas com deficiência, dependentes químicos, egressos do sistema prisional, condenados a penas alternativas à detenção e adolescentes em idade adequada ao trabalho que se encontrem em difícil situação econômica. Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999. Regulamenta a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção e estabelece outras providências.
Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000. Dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica e determina outras providências. Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. Decreto nº 3.691, de 19 de dezembro de 2000. Regulamenta a Lei nº 8.899, de 29 de junho de 1994, que dispõe sobre o transporte de pessoas portadoras de deficiência no sistema de transporte coletivo interestadual. Lei nº 10.182, de 12 de fevereiro de 2001. Restaura a vigência da Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, na aquisição de automóveis destinados ao transporte autônomo de passageiros e ao uso de portadores de deficiência física. Reduz o imposto de importação para os produtos que especifica e define outras providências. Decreto nº 3.956, de 8 de outubro de 2001. Promulga a Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas com deficiência. Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a língua brasileira de sinais, Libras, e dá outras providências. Lei nº 10.708, de 31 de julho de 2003. Institui o auxílio reabilitação psicossocial para pacientes acometidos por transtornos mentais egressos de internações. Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004. Regulamenta as leis nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e estabelece outras providências. Lei nº 11.126, de 27 de junho de 2005. Dispõe sobre o direito de a pessoa com deficiência visual ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhada de cão-guia. Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. Dispõe sobre o estágio de estudantes. Resolução CONTRAN nº 304, de 18 de dezembro de 2008. Dispõe sobre as vagas de estacionamento destinadas exclusivamente a veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência e com dificuldade de locomoção. Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, assinados em Nova York em 30 de março de 2007. Decreto nº 7.612, de 17 de novembro de 2011. Institui o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Plano Viver Sem Limite. Instrução Normativa CIT/MTE número 98, de 15 de agosto de 2012. Dispõe sobre procedimentos de fiscalização do cumprimento, por parte dos empregadores, das normas destinadas à inclusão no trabalho das pessoas com deficiência e beneficiários da Previdência Social reabilitados. Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e altera o parágrafo 3º do artigo 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Decreto nº 9.296, de 1º de março de 2018. Regulamenta o artigo 45 da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, e define que hotéis, pousadas e similares
devem ser construídos observando-se os princípios do desenho universal, além de adotar todos os meios de acessibilidade. Decreto número 9.345, de 16 de abril de 2018. Altera o regulamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, aprovado pelo Decreto número 99.684, de 8 de novembro de 1990, para dispor sobre as normas de movimentação da conta vinculada ao FGTS para a aquisição de órtese e prótese pelo trabalhador com deficiência. Decreto número 9.405, de 11 de junho de 2018. Dispõe sobre o tratamento diferenciado, simplificado e favorecido às microempresas e às empresas de pequeno porte, previsto no artigo 122 da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Decreto número 9.508, de 24 de setembro de 2018. Reserva às pessoas com deficiência percentual de cargos e de empregos públicos ofertados em concursos públicos e em processos seletivos no âmbito da administração pública federal direta e indireta. Recomendações internacionais. Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 10 de dezembro de 1948. Aprovada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, determina, abre aspas, todo o homem tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, à condição justa e favorável de trabalho e à proteção contra o desemprego. Fecha aspas. Recomendação número 99 da OIT, de 25 de junho de 1955. Relativa à reabilitação profissional das pessoas com deficiência, aborda princípios e métodos de orientação vocacional e treinamento profissional, meios de aumentar oportunidades de emprego para os portadores de deficiência, emprego protegido, disposições especiais para crianças e jovens com deficiência. Convenção número 111 da OIT, de 25 de junho de 1958, referente à discriminação em matéria de emprego e profissão, proíbe qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. Resolução número 3.447 da ONU, de 9 de dezembro de 1975. Aprovada pela Assembleia Geral da ONU em 9 de dezembro de 1975, trata da Declaração dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Convenção número 159, da OIT, de 20 de junho de 1983. Promulgada pelo Decreto número 129, de 22 de maio de 1991, versa sobre a política de readaptação profissional e emprego de pessoas com deficiência. Essa política é baseada no princípio de igualdade de oportunidade entre os trabalhadores com deficiência e os trabalhadores em geral. Medidas especiais positivas que visem garantir igualdade de oportunidades não serão consideradas discriminatórias com relação aos trabalhadores em geral. Recomendação número 168 da OIT, de 20 de junho de 1983. Suplementa a Convenção relativa à reabilitação profissional e emprego de 1983 e a Recomendação relativa à reabilitação profissional de 1955. Prevê a participação comunitária no processo, a reabilitação profissional em áreas rurais, além de contribuições de empregadores e trabalhadores e dos próprios portadores de deficiência na formulação de políticas específicas. Convenção número 168 da OIT, de 1 de junho de 1988, relativa à promoção de emprego e proteção contra o desemprego. Resolução número 45, de 14 de dezembro de 1990, 68ª Assembleia Geral das Nações Unidas, ONU. Execução do Programa de Ação Mundial para as Pessoas com Deficiência e da Década das Pessoas com Deficiência das Nações Unidas. Compromisso mundial no sentido de se construir uma sociedade para todos. A Assembleia Geral solicita ao Secretário-Geral mudança no foco do Programa das Nações Unidas sobre Deficiência, passando da conscientização para a ação, com o propósito de se alcançar com êxito
uma sociedade para todos por volta do ano 2010. Normas para a equiparação de oportunidades para pessoas com deficiência da ONU número 48/96, de 20 de dezembro de 1993. Regras gerais sobre igualdade de oportunidades para pessoas portadoras de deficiência. Estabelece as medidas de implementação da igualdade de participação em acessibilidade, educação, emprego, renda, seguro social, etc. Web Content Accessibility Guidelines 1.0 do W3C de 1999. Recomendações para a acessibilidade do conteúdo da Web 1.0, 1999. Convenção da Guatemala, de 28 de maio de 1999. Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência. Carta para o Terceiro Milênio, de 9 de setembro de 1999. Escrita na Assembleia Governativa da Rehabilitation International, em Londres, Grã-Bretanha, estabelece medidas para proteger os direitos das pessoas com deficiência mediante o apoio ao pleno empoderamento e inclusão em todos os aspectos da vida. Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, de março de 2007. O propósito da Convenção é promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais para todas as pessoas com deficiência, bem como o respeito pela sua dignidade inerente. Normas técnicas. ABNT-NBR 14020 de 1970. Acessibilidade à pessoa portadora de deficiência. Trem de longo percurso. ABNT-NBR 14273 de 1999. Acessibilidade à pessoa portadora de deficiência no transporte aéreo comercial. ABNT-NBR 14970-3 de 2003. Acessibilidade em veículos automotores. Diretrizes para avaliação da dirigibilidade do condutor com mobilidade reduzida em veículo automotor apropriado. ABNT-NBR 14970-2 de 2003. Acessibilidade em veículos automotores. Diretrizes para avaliação clínica de condutor. ABNT-NBR 14970-1 de 2003. Acessibilidade em veículos automotores. Requisitos de dirigibilidade. ABNT-NBR 16001 de 2004. Responsabilidade social. Sistema de gestão. Requisitos. ABNT-NBR 14021 de 2005. Transporte. Acessibilidade no sistema de trem urbano ou metropolitano. ABNT-NBR 15250 de 2005. Acessibilidade em caixa de autoatendimento bancário. ABNT-NBR 15290 de 2005. Acessibilidade em comunicação na televisão. ABNT-NBR 15320 de 2006. Acessibilidade à pessoa com deficiência no transporte rodoviário. ABNT-NBR 15450 de 2006. Acessibilidade de passageiro no sistema de transporte aquaviário. ABNT-NBR 313 de 2007. Elevadores de passageiros. Requisitos de segurança para construção e instalação. Requisitos particulares para a acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas com deficiência. ABNT-NBR 15599 de 2008. Acessibilidade. Comunicação na prestação de serviços. ABNT-NBR 15570 de 2009. Transporte. Especificações técnicas para a fabricação de veículos com características urbanas para transporte coletivo de passageiros. ABNT-NBR 15655-1 de 2009. Plataformas de elevação motorizadas para pessoas com mobilidade reduzida. Requisitos para segurança, dimensões e operação funcional. Parte 1. Plataformas de elevação vertical. ISO 9386-1, MOD.
ABNT-NBR 26.000, de 2010. Diretrizes sobre responsabilidade social. ABNT-NBR 14.022, de 2011. Acessibilidade em veículos de características urbanas para o transporte coletivo de passageiro. ABNT-NBR 15.208, de 2011. Aeroportos. Veículo autopropelido para embarque e desembarque de pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Requisitos. ABNT-NBR 9.050, de 2015. Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. ABNT-NBR 15.646, de 2016. Acessibilidade. Plataforma elevatória veicular e rampa de acesso veicular para acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, em veículo de transporte de passageiros de categorias M1, M2 e M3. Requisitos. ABNT-NBR 16.537, de 2016. Acessibilidade. Sinalização tátil no piso. Diretrizes para a elaboração de projetos e instalação. Trabalho. Direito de todos. Inclusão profissional de pessoas com deficiência. Prefeitura da Cidade de São Paulo. Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, SMPED. Secretário, Cid Torquato. Secretária Adjunta, Marinalva Cruz. Chefe de Gabinete, Roseli Morila Batista dos Santos. Coordenação, Alessandro Freitas, Cissa Cordeiro, Débora Goldsweig, Mel Godoy, Patrícia Gaudi Durante, Renata Beluso Borba. Produção e execução, BRDN Conteúdos Acessíveis. Coordenação, Ana Rosa Bordim Rabelo. Narração e locução, Cassiano Fraga, Rebeca Leão. Descrição das imagens, Rodrigo Sanches. Interpretação em Libras, Paula Rosa, Danilo Santos. Captação, edição de áudio e sonorização, Bruno Félix, Cassiano Fraga, Felipe Vasconcelos Viana. Captação, edição de vídeo e montagem, Paulo Castro, Saulo Tomé, Tom Cândido. Consultoria, Danilo Santos, Tereza Vilela. Versão acessível executada nos termos da Lei 6.610, de 1998, artigo 46, inciso 1, letra D, e nos termos da Lei 13.146, de 2015, Lei Brasileira de Inclusão, artigo 42, parágrafo 1.